Na última semana, pelas quartas e finais da Champions League 24-25, Declan Rice chocou o mundo, marcando 2 gols de falta contra o Real Madrid e contra o Courtois, que é um baita de um goleiro. Pensando nesse feito, eu montei um top 5 de jogadores que também conseguiram fazer o mesmo que Declan Rice, marcar 2 gols de falta numa partida. Bora ver! Antes da gente elencar o nosso top 5, vamos relembrar o último jogador que marcou 2 gols de falta na Champions League antes do Declan Rice. E não faz muito tempo não, sinceramente eu não lembrava. Vocês lembravam? Depois vocês comentam aí embaixo. Foi o Hakim Ziyech, o marroquino, contra o Manchester United na Champions League 23-24, ainda na fase de grupos. E cara, a gente vai ver os gols aqui. E para quem acompanha o Manchester United, era aquela fase horrorosa, tenebrosa que vivia o André Onana, o goleiro camaronês. Agora ele melhorou um pouco, mas o Manchester United ainda não, né? Mas dá uma olhada, primeiro teve essa falta, e esse jogo, o Manchester United vencia por 2-0, tá? Só para vocês terem ideia o peso que foi. E aí eu achei que ele resolveu sair um pouco antes, um pouco cedo ali, para baixo da barreira, achando que ele ia bater por cima da barreira, e acabou que ele se deu muito mal. Falhinha, vai, não vamos colocar como um frango. Mas aí depois a gente vai para a segunda falta, que o Ziyech fez os 2 gols, e é uma falta muito mais para se cruzar na área, tanto que a gente vê aqui, ó, diversos jogadores perfilados para receber essa bola de cabeça, né, já receber pelo alto para tentar cabecear e fazer o gol. Só que o Ziyech bate mais fechado e olha o Onana, ai meu Deus. Inclusive, tá, até para trazer um outro fato estatístico, o feito do Declan Rice só foi realizado por mais 4 jogadores em todos os tempos de Champions League, tá? Um deles é o Ziyech, o outro é o Rice, e aí faltam 3. Os outros 3 são Cristiano Ronaldo, Rivaldo, tá? O brasileiro que inclusive fez um 3-3 uma fase de grupos 2001, né? Contra a equipe do Milan, né? Olha esse P, vocês podem pesquisar, tá? E o terceiro eu não vou revelar, que vai estar aqui no top 5. Vamos então agora para o nosso ranking, começando com o 5º lugar. Ele, né? Tinha que ter ele, Lionel Messi, ele que já fez um double de faltas em 3 ocasiões na sua carreira. Realmente bizarro, né? E aí, esse daqui para mim, eu acho que eu trouxe principalmente pelas cobranças, tá? Que foram maravilhosas. Foi numa Supercopa, tá? Por quê? Porque o Sevilla, né, na temporada anterior, tinha vencido a Europa League, como sempre, né? E o Barcelona havia sido campeão da Champions League, tá? E aí a gente vê ele e o Dani Alves, se não me falha a memória, aqui na bola, e ele dá uma cavadinha no goleiro Beto, né? O goleiro português, que inclusive jogou na seleção brasileira, também jogou em outros grandes clubes, sem chances para ele ali, que cai dentro da rede, né? Uma situação até meio bizarra ali. Luiz Henrique, né? Treinador do Barcelona. E aí a segunda é uma falta até que, se a gente for analisar a carreira toda do Lionel Messi, já é um pouco mais distante de onde ele costuma bater. Não é tanto, tá? Como, por exemplo, aquele golaço que ele fez contra o Liverpool do Alisson, né? Aquele, para mim, um dos gols mais bonitos de falta da história aí do Lionel Messi como jogador. Mas também uma distância considerável, e ele bate aí no canto do goleiro novamente e faz mais um gol, e aí o Barcelona ainda venceu essa Supercopa. 4º colocado para ele, Ronaldinho Gaúcho, contra a equipe do Fluminense. Se tiver torcedor do Galo por aqui, comenta aí embaixo, fala, cara, eu lembro desse dia, tava assistindo o jogo em tal lugar, porque, cara, esse daqui para mim, eu tinha que colocar, porque apesar de eu não ser atleticano, pô, velho, Ronaldinho Gaúcho é um concurso, né? Não tem quem não goste. E aqui, né, ele salvou o time da derrota e 2 golaços. Ele tá bem aqui no cantinho, tá? Bem no cantinho aqui da tela para vocês. O Diego Cavalieri, né, era o goleiro do Fluminense e não teve nem chance, né? A bola pega no travessão, pega no chão e sobe na rede e deixa o gol mais bonito ainda, que nesse ângulo a gente consegue ver aí com precisão isso acontecendo. Já o segundo gol dele, tá? É uma falta mais frontal, né? Porque é aquele tipo de falta que, assim, normalmente a gente fala assim, se a falta tá do lado esquerdo é pro destro bater em cima da barreira, do lado direito vem o canhoto e bate por cima da barreira. Essa aqui ela tá no meio, né? Você vê que tá ali no centro da meia-lua ali da área, né? Então sempre acaba causando a dúvida. Aí por fim o Cavalieri acabou deixando a barreira um pouco mais pro lado esquerdo, ele também ficou, né, atrás da barreira, o que é curioso, e deixou o canto ali e falou, vai. E aí ele colocou no canto e colocou com maestria. Olha esse ângulo, pessoal. Olha esse ângulo, coisa linda mesmo. E aí o terceiro, lembra que eu falei pra vocês? 5 jogadores marcaram um double de falta na Champions League. E aí eu não contei o nome de um deles, né? E é ele, né? Nosso menino Neymar, que tava com um cabelo parecendo o Louro José aqui. Mas, cara, esse uniforme do Paris Saint-Germain, apesar de eu não ser fã do Paris Saint-Germain como um time, como instituição, como faz o uniforme bonito. E esse daqui era muito bonito, porque esses números remetem muito a número antigo, sabe?
Então, assim, é um uniforme que me marcou bastante e foi no jogo contra o Estrela Vermelha. Aliás, é um adversário que o Neymar gostava de fazer gol, que depois ele enfrentou o Estrela Vermelha de novo e marcou gol. Ainda com o Thiago Silva, né? Como capitão aí da equipe do PSG. E aí ele vem, aquela faltinha padrão por cima da barreira, faz um golaço, sem chances pro goleiro. Esse goleiro, inclusive, é o goleiro da seleção do Canadá, tá? Me foge agora o nome dele, mas é goleiro da seleção canadense. Futebol curioso, né? Um canadense no gol de um time lá da Sérvia, né? Mas futebol a gente sabe que tá dessa forma. Esse daqui a gente não consegue ver ele aqui, mas ó, consegue observar, 2018 e 2019, né? Com Edson Cavani, que até então havia sido ali o maior artilheiro da história do Paris Saint-Germain. Depois o Mbappé quebrou esse recorde, né? Choupo-Moting ali também na barreira, Thilo Kehrer na barreira, Marco Verratti ali também próximo da bola. E aí a batida do Neymar é absurda, né? Tanto que o goleiro ele nem vai, né? Olha isso. E aí é engraçado, né? A reação dele aqui, ele faz aquela cara de tipo, vou fazer o quê? E aqui eu trago uma surpresa pra vocês, tá? Por quê? Porque é um jogador que pouca gente aí vai conhecer. Se você conhecia o Leigh Griffiths, comenta aqui embaixo, cara, que você é um entendedor de futebol, tá? Porque é um jogador que eu conheço muito por ter acompanhado ele na equipe do Celtic. E ele teve diversos problemas, inclusive problemas com apostas esportivas e tal. Foi uma figura muito controversa. Eu nem sei se ele tá jogando ainda, mas ele já tá no final de carreira, jogando em equipes pequenas da Escócia. E esse gol também teve uma relevância muito grande, porque foi eliminatórias da Copa do Mundo de 2017, né, que iria para a Copa do Mundo 2018. E simplesmente contra um rival, né? Já que Inglaterra tá ali no Reino Unido, bem próximo ali da Escócia, quase que a mesma coisa para muita gente, né? E o Leigh Griffiths foi lá e fez isso daqui, goleiro, Joe Hart, tá? Joe Hart, e era o Joe Hart no auge, tá? E aí ele bate, e aqui a gente consegue ver nesse ângulo contrário, né? Por cima da barreira, ó, e faz um golaço, né? Aquela batida nem muito alta, nem muito baixa, meio, mas aquela bola difícil de ser pega que passa muito próximo da trave. E uma das características desse cara aqui, que era um atacante canhoto, era bater muito forte na bola e cobrar falta de qualquer lugar. Se vocês procurarem aí, pesquisa no YouTube, Leigh Griffiths e tal, free kick, você vai encontrar um monte, tá? Então por isso que eu quis trazer ele aqui. E aí, o segundo gol, você vê que agora também ele bate por cima da barreira, você vê que parece até um replay, só que ele inverte o lado, né? A altura igual e tal. Golaço do Leigh Griffiths para ficar na nossa segunda colocação. Tenho certeza, tá, que quando você viu esse vídeo, viu aí a miniatura, tá, o título, você não imaginava que ia ver Leigh Griffiths por aqui. Eu pensei em colocar o Leighton Baines, né, que era lateral esquerdo do Everton, tal, um cara que eu gostava bastante, né? Inclusive jogou praticamente a carreira toda no Everton, se não toda a carreira por lá. Mas eu quis trazer o Leigh Griffiths aqui porque é um jogador aí do lado B do futebol, vamos falar assim. E por fim, falando em lado B, cara, o nosso primeiro colocado também é muito lado B. Que eu tenho certeza que poucos iam lembrar dessa situação aqui, que foi o Simone Verdi, tá? Meio campista, também joga de atacante, italiano, contra o Crotone, tá? E aqui eu coloquei eliminatória, está errado ali, mas na verdade é Série A italiana 2017-2018. E aí, por que eu trouxe esse gol? Então você deve falando, cara, você tá maluco, para de viajar. Vocês vão entender por quê. Primeira cobrança aqui de falta, né? Vocês estão vendo ele aqui no cantinho próximo do árbitro. Ele vai de perna esquerda, barreira aqui do Crotone aqui atrás, barreira do Bolonha também atrapalhando, e o goleiro cobrindo o lado sem barreira, certo? E aí o que ele faz? Ele bate por cima da barreira e faz o golaço, o goleiro simplesmente nem vai na bola, tá? E aí depois ele sai aqui comemorando, tá? E aqui a gente consegue ver a bola indo pro gol, ó, golaço, sem chance pro goleiro. E aqui que tá o plus, cara, dessa situação, que eu acho que pouca gente já viu. E sinceramente, eu não tenho, tá? Eu tentei pesquisar, procurei, não encontrei um jogador que marcou 2 gols de falta em uma partida, um de perna esquerda e um de perna direita. Você não tá errado, não. Você tá vendo, mas peraí, o cara tá de direita agora? Sim, cara, porque ele é um jogador ambidestro, tá inclusive escanteios, ele também bate de perna esquerda. E ele simplesmente fez 2 gols de falta num jogo, um de perna canhota e um de perna direita. E dá uma olhada também, muito bem batido, sem chance, o goleiro caiu igual o Cássio pra dentro do gol. E ele fez aqui pra mim, que é um feito histórico, tá? Eu consigo recordar de alguns jogadores que eram ambidestro, que batia bola parada, com as duas pernas, como por exemplo o Hernandes do São Paulo, tá? Já vi ele fazendo gol de falta de perna esquerda, mas nunca vi ele fazer um de perna esquerda e perna direita no mesmo jogo. Dembélé também bate pênalti com o pé direito, bate depois escanteio com o pé esquerdo, faz gols com as duas pernas, mas assim, cobrança de falta mesmo é a primeira vez que eu vi. Inclusive esse jogador ele tem uma peculiaridade, tá? Ele chegou a passar, se não me engano, na Juventus, mas bem rápido, bem breve. Ele nunca foi um grande jogador, mas na bola parada, cara, ele poderia ser kicker de futebol americano. E com certeza a carreira dele teria alavancado, a gente
conheceria ele muito mais do que a gente conhece hoje, né? Pena que o futebol, a gente precisa de outros atributos para o cara realmente alavancar a carreira e ser um dos melhores aí no âmbito mundial. Galera, é isso, um vídeo um pouco diferente aqui do canal, mas eu gostaria de trazer essas curiosidades. Conhecia, já tinha visto todos esses gols de falta? Comenta aqui embaixo, se inscreve aqui no canal, faço muita análise de futebol europeu principalmente e tenho certeza que vocês vão gostar. Enquanto tá rolando a Champions League, tá? Eu fiz uma análise, tá, de Champions League, vou deixar ela pra você aqui nos cards finais, pra você continuar assistindo o nosso conteúdo aqui no Futebol no Detalhe. Valeu e tamo junto, até a próxima.